Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Você sabe, toda quinta um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube, na tela da TV Diário. Chega, acompanha a nossa conversa, vai deixando like, comentando. Se você tá no Spotify, não esquece de apertar lá no botão seguir. Nesse episódio, né, Carinha, a gente vai conversar muito sobre a adoção. O dia que esse episódio está saindo, inclusive, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. Então é um tema que a Karine também entende, viu? É um Então, tema muito especial pra mim. É, fui mui- Sou ainda, porque eu acho que a gente não consegue abandonar uma causa tão importante quanto o direito à família de crianças e adolescentes. Mas por muito tempo fui muito militante da causa e fico muito feliz de falar sobre isso, porque eu acho que é um tema que a gente precisa falar muito, né? E muito feliz também de receber nossa convidada hoje, porque eu conheço de há algum tempo e eu acho a história dela muito linda e eu acho que as pessoas precisam conhecer. Ela é, assim, a figura da mãe, né? Porque ela é muita coisa. É, formada em história, psicopedagoga, mãe de três, é, criadora de conteúdo e militante pelo direito à convivência familiar e comunitária. Então, estou muito feliz de receber você, Michele Páscoa, aqui. Seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Nossa, eu tô super honrada com o convite, agradeço demais e tô muito feliz por estar aqui hoje. legal. Michele, quando é que você tem o sonho de viver a maternidade? Quando é que surge na tua vida? Então, eu acho que a gente desde criança, a gente vai sendo moldado aos papéis sociais, às atribuições sociais que esperam de nós, né? Então, quando eu ganhei minha primeira boneca, quando eu ganhei minhas panelinhas, foi sendo ali forjado em mim já aquele desejo pela maternidade. Mas quando eu casei com o Cauê, que é o meu esposo, a gente sempre falou em ter filhos, né, e formar uma família. Então, desde o começo do nosso casamento, a gente tinha aquela ideia de vamos esperar um pouco, né, vamos curtir um pouco do início do casamento, e aí uns 2, 3 anos a gente tem um filho. Esse era o projeto, né? E aí, como foi a decisão, tipo, vamos ter um filho? E aí, como foi pra vocês? Quais foram as decisões e o que que aconteceu até vocês chegarem pela adoção? Pois é, a adoção, ela também sempre fez parte dos nossos diálogos. Eu e o Cauê, a gente sempre falou em adoção, desde a época do nosso namoro. Só que a ideia era a gente ter um filho biológico, pela via biológica, em primeiro momento, e em seguida ter um outro filho pela via da adoção. Só que a vida não é essa linha reta, né? Então a gente foi pego de surpresa com um diagnóstico de infertilidade por razão desconhecida, né? A gente não sabe qual é o motivo, por que a gente não conseguia gerar uma criança, biologicamente falando. E aí a gente fez aquele percurso, né? Exames médicos, e aí eu já deixo um puxão de orelha para os médicos para perceber a humanidade que há naquela mulher, né? Não apenas como uma cifra, como uma moeda, né? Uhum. Que às vezes parece assim que há uma indústria da fertilização, há uma indústria, né, da geração de bebês in vitro ou enfim, né? E ali há a existência de um sonho, a existência de uma expectativa de um projeto de vida. Uhum. E quando nós tivemos esse diagnóstico, veio toda aquela vivência do luto, né, da expectativa não concretizada, através de muita terapia, através de muito choro, foi um momento de muito pesar, foi muito sofrido para a gente esse momento, porque eu sonhava muito com aquele corpo, né, o Uhum. corpo da gravidez, aquela barriga, né? Mas hoje em dia eu tenho outra compreensão, né? Hoje em dia, assim, as pessoas me perguntam, tu tem vontade de engravidar? Não tenho. Os meus filhos, eles supriram totalmente a minha necessidade de ser mãe. Eu acho até que hoje em dia
eu sofreria muito, porque a gestação ela também tem uma questão que são os enjoos, as tonturas, os mal-estares. Não são todas as mulheres que passam por isso, mas muitas passam, né? Então, eu acho que hoje era uma coisa superestimada para mim. Hoje eu estou bem satisfeita com a maternidade da forma como ela veio. Mas vocês chegaram a pensar em fertilização? Chegaram a tentar isso, assim, como porque tá falando aí que às vezes isso vira um mercado e muito pouco humanizado, né? Assim, vocês tentaram isso, E caríssimo, né? E caro e muito pouco acessível, né? Eu cheguei a fazer uma única vez um procedimento que se chama indução de ovulação. Mas aquilo mexeu tanto comigo, era uma carga eu acredito que hormônios, não sei, não sou da medicina, então não, né, mas foi um procedimento que para mim foi muito doloroso. Eu disse que eu nunca mais ia fazer aquilo, não ia mais me submeter àquilo. Mas a gente tem sim a questão financeira, né? Um procedimento como esse é caríssimo. Na época podia chegar ao preço de um carro popular. E estava totalmente fora das nossas possibilidades, né? E aí, Michele, fala assim, a gente falou sobre esse luto da infertilidade, né? Que você falou aí que foi difícil para você também, tá, pro Cauê, né? Mas quanto tempo, assim, que vocês passaram para assimilar isso, assim, não vamos poder gerar um bebê? Foram muitos anos. Foram muitos anos. Eu acho que em torno de uns 5 ou 6 anos entre buscas por diagnóstico, saber o que tinha, até processar toda aquela informação e até dizer, não, vamos partir para outra. Eu quero ser mãe, independente se é pela via biológica ou pela via adotiva. Agora, eu acho que esse ponto é importante, Karin, da gente ressaltar, porque muitas pessoas chegam na adoção justamente por não conseguirem gestar. E quando esse luto ele não é bem processado, ele não é bem trabalhado, quando a criança chega, a pessoa pode viver um momento de dor ainda maior, né? Porque vai chegar um filho, que é o que a gente chama de filho real, não é aquilo que ela idealizou, que ele idealizou. Isso vai gerar um sofrimento para esta pessoa e para esta criança. Então, é importantíssimo que nesse processo, nesse percurso entre você viver a sua dor e você optar, né, vamos dizer, decidir pela adoção, que você faça terapia, que você compreenda as suas dores, que você, inclusive, enterre esse morto que não veio, né? Que você faça, vamos dizer assim, esse ritual de despedida para você poder receber essa criança que vai vir e receber de peito aberto, de coração aberto, para poder também conseguir lidar com todas as demandas que essa criança vai necessitar, porque ela vai necessitar. E como a família sua, a família do Cauê, também vivenciam esse processo, Michele? Porque eu imagino que vocês passaram por esse luto durante 5, 6 anos, né, até tomar a decisão. Como é que a família de vocês também compreende todo esse processo, entende toda essa decisão de vocês? E não só a família, né? Também os amigos, a sociedade, porque há uma pressão, muitas vezes, né? Assim, ai, quando é que as crianças vão vir? E aí, tá, às vezes... É demais. Então, assim, de repente, isso também seja um peso a mais para ser elaborado durante esse processo, né? Com certeza. Eu vou responder a tua pergunta e depois eu respondo a tua, certo? As pessoas, elas não têm o menor pudor para chegar e fazer perguntas de fórum íntimo, né? Então, elas chegam realmente, perguntam para você quando que você vai ter, né? E se você não tem uma resposta, que é uma coisa que é incontrolável, eu acho que isso era uma das coisas que mais gerava sofrimento em mim, é porque
eu sou uma pessoa muito pragmática, então o que eu preciso fazer para resolver uma coisa? Aí eu vou lá e metodicamente vou até eu conseguir resolver. Mas como eu posso fazer para gestar uma vida dentro de mim? Não há nada, né? Fazia meu trabalho com meu marido, ok, mas não há nada que você possa fazer para que aquela vida ela aconteça dentro de você, né? Então as pessoas querem uma resposta, fazem perguntas para respostas que são impossíveis de serem respondidas, né? Agora, quando a gente estava na fila, eu achava um barato dizer, olha, eu tô na fila. Quando vai chegar? Daqui uns 4 anos. Então, quem me perguntava, eu falava mesmo, porque eu não queria que esse momento da adoção fosse visto como um momento assim de, tadinha, ela não conseguiu ter filho, agora ela vai adotar. Não, eu queria que aquele momento fosse um momento celebrado, né? Uhum. Tanto dos meus amigos, e eu já aproveitava para informar, já aproveitava para falar. Na época, esse era o meu hiperfoco. Depois eu posso explicar o que é o hiperfoco. Então, tudo eu realmente, assim, gostava de... Se você me perguntasse sobre a adoção, podia sentar que a gente ia passar, sei lá, 10 horas conversando. A nossa família, ela foi introduzida em todo o processo. Eu percebo assim que muitas vezes as pessoas elas vivenciam a adoção muito escondidas, muito retraídas, muito com medo de serem julgadas por aquela decisão. E eu e o Cauê, a gente sempre entendeu que não havia motivos para a gente se esconder, que o que a gente estava fazendo era algo muito especial e que tinha que ser celebrado. Então, a nossa família, ela foi introduzida em todos os momentos. Desde os grupos de apoio, meu pai uma vez foi, minha sogra vivia indo, minha sogra se tornou militante também. Minha sogra é muito engraçada, então ela conversava, falava para todo mundo e falava para as amigas dela. A minha irmã participou do book de adoção. Meu cunhado fez as fotos, né, bateu as nossas fotos do nosso book de adoção. Então, toda a família participou. Né, o quartinho dos meninos, quando eles chegaram, foi a minha irmã que arrumou para mim. Eu falei, nossa, foi uma correria, mas eu vou falar disso mais para frente, para não adiantar a conversa. Mas eu falei, ó, faz assim, 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 assim. Ela arrumou do jeito que eu pedi, da forma como eu falei. Ela pegou no pesado, 3 camas, né? E ela fez para mim. Muitas vezes, até hoje, ficam com os meninos para a gente ir para a igreja, para a gente fazer um passeio, para a gente ter um momento só nós dois. Então, a nossa família, ela permanece participando. Desde aquela época lá atrás, que a gente foi levando eles para os grupos de apoio, para eles compreenderem o que estava acontecendo. A gente foi explicando também até hoje. E, Michele, quando eu fui começar a entender um pouco mais sobre o tema e conversando com a Karine também, percebi que geralmente há um grande baque de quem vai decide adotar e descobre o quanto o processo é muito demorado, né? Como foi para você perceber isso e entender esse processo, o quanto ele é longo, né? Até você conseguir de fato a adoção. Para mim foi... eu tenho um senso de justiça muito aguçado. E quando eu vejo coisas erradas acontecendo, isso gera em mim uma ira muito grande, sabe? Essa minha ira, ela porque às vezes a gente pensa que a raiva é um sentimento ruim, né? Mas a raiva, ela mobiliza a gente a lutar por aquilo que a gente acha correto. Eu fiquei perplexa quando eu descobri, primeiro, o cenário dos acolhimentos, que é muito triste. Né? Segundo, o descaso das nossas autoridades. Eu fiquei perplexa com a morosidade das nossas autoridades, no sentido de que há uma legislação. E essa legislação, ela diz acerca de prazos que precisam ser cumpridos.
Por exemplo, o prazo da destituição do poder familiar, que é um procedimento jurídico que acontece antes da criança ser disponibilizada para adoção. Então, essa criança, ela é retirada do seu convívio familiar por algum motivo que é muito sério, que é muito grave. Não foi assim, o conselho tutelar deu na cabeça dele, não. Houve uma denúncia, houve uma investigação e aquela criança foi retirada do seu seio familiar. Desse tempo, da criança ser retirada da sua família, ela vai para um acolhimento. E ali, as nossas autoridades, elas têm um prazo, se não me falha a memória, são de 18 meses, né, Karine? São 120, mas prorrogável, né? Prorrogado. 120 dias, mais 120 dias. Eu não sei com precisão, porque eu já estou afastada dessa discussão há algum tempo. Aí os dados mudam muito rapidamente, eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Mas há um tempo que as nossas autoridades têm para poder resolver a situação dessa criança. Se ela volta para a família de origem ou se ela vai ser disponibilizada para adoção. Esse prazo, ele é escancaradamente desrespeitado pelas nossas autoridades. E aí eu vou trazer uma fala agora como psicopedagoga, certo? O nosso cérebro, ele tem um tempo de amadurecimento. E a primeira infância, que vai do momento do nascimento da criança até os 6 anos de idade, esse momento, que é o que a gente chama de primeira infância, a criança ela está como uma esponjinha perfeita para o aprendizado. É o momento que ela tem que ser mais estimulada, afetivamente, na relação com outros, socialmente, na relação com outras pessoas, e cognitivamente. E aí o que acontece? Essas crianças vão ficando nesses acolhimentos durante muitos anos. Os meus filhos passaram 2 anos, só para você ter uma ideia. Vai ficando nesses acolhimentos por muitos e muitos anos, e aí a gente tem um momento na primeira infância que se chama poda neural, que é um momento em que o cérebro ele faz uma varredura. Vou usar essa palavra assim que é bem simples da gente entender. Ele faz uma varredura. Imagine que você tem uma plantinha, você vai lá e corta essa plantinha, você está fazendo uma poda. Pois é. Todos os neurônios, todas as conexões que era para aquela criança ter feito e que ela não fez, ela perde. E a possibilidade dela se desenvolver no futuro cai drasticamente. Óbvio, se ela conseguir ser encaminhada para a adoção, se ela conseguir uma família, essa família estimular essa criança, é possível, porque a gente tem a plasticidade cerebral. E aí essa criança, ela pode ainda compensar, vamos dizer assim, essas ausências, esse prejuízo que ela viveu. Porque mesmo que a cuidadora queira, que ela tenha a maior boa vontade, ela não vai conseguir dar conta de tantas crianças, entende? Então, a gente, nós seres humanos, para a gente se desenvolver, a gente precisa do afeto, né? Então, a mãe, o pai, o cuidador, né, na família, quando está com aquela criança, ele faz o mamanhês, o ninini, neném da mamãe. Isso faz com que a criança se desenvolva também. E num abrigo que a cuidadora tem diversas crianças para cuidar, ela não tem tempo de fazer esse ninini. Ela só tem o tempo de executar o que tem que ser executado ali. É o cocô que tem que limpar, é a mamadeira que tem que dar. E parece que as nossas autoridades, elas desprezam todo esse conhecimento científico e todo esse clamor que a sociedade civil organizada vem realizando ao longo dos anos. Né? Na época que eu militava, né, que eu estava coordenando o Copa, a gente tinha um grupo muito forte. E a gente conseguia pressionar muito as nossas autoridades. E a gente viu as coisas andando. E hoje, me parece, está havendo um grande retrocesso.
né? Então, é um prejuízo enorme na vida dessas crianças. Prejuízo de aspectos que, por vezes, não volta mais. Né? E a gente tá... A fala da Michelle, ela vai mostrando muito o impacto que é essa não priorização da criança, né? Tipo assim, existe um prazo para ser cumprido, todo esse processo para disponibilizar para adoção. E a gente está falando realmente do impacto para a criança. Mas, além da criança, existem os impactos das famílias que estão nessa espera. Mas a gente não está nem falando aqui como isso é prioritário, porque um adulto consegue elaborar as suas frustrações e as suas faltas. Mas uma criança é muito mais difícil, né, assim, de falar isso. E aí eu me lembro muito quando as pessoas ficavam achando que quando você ia lá cobrar para que esses prazos sejam cumpridos, olha, esse prazo tem que ser cumprido. Uma família entrou aqui para entrar no cadastro de adoção. Ela tem tanto tempo, ela precisa entrar. Não tá realizando. Tem um prazo para que essa criança avalie esse processo para que ela possa voltar para a família ou para que ela possa ir para a adoção. Também não existe alguém que chegue e diga assim, olha, acaba tudo isso aqui, que isso aqui é prioritário, né? Então, assim, são muitas dores que vão sendo acumuladas e esses acolhimentos, como a Michelle fala, que muita gente vai conhecer como abrigo, eles acabam sendo repositórios de pessoas, né? Assim, e são pessoas que elas não têm voz na sociedade. Então, a gente não escuta criança em abrigo fazendo greve porque ninguém julgou o processo dela, nem queimando ônibus, nem fazendo nada, né? Então, assim, há uma necessidade de fato de que essas coisas sejam colocadas para as pessoas entenderem, né? Assim, porque o que não é visto não é lembrado, né? E aí muitas vezes acontece esse tentativa de apagamento dessas vidas, né? E aí, sabe, eu trago uma reflexão também para os pretendentes. Porque, como você está dizendo, a criança não tem essa voz. Ela não vai saber verbalizar as emoções, o que ela está, o sofrimento, né, os medos, ela não vai. Mas nós, pretendentes, nós podemos, né? E, às vezes, eu acho que as nossas autoridades, elas meio que nos idiotizam no sentido de você não é do direito, você não sabe falar sobre esse assunto. Peraí, não é assim. Eu sou plenamente capaz de ler a lei, interpretar o que está escrito ali e cobrar e dizer para as nossas autoridades: façam aquilo que vocês têm o dever moral de fazer, que é o trabalho de vocês. A gente não está pedindo nada demais. A gente não está pedindo nada além que o básico. Executem o trabalho de vocês, né? Mas os pretendentes, eles precisam compreender a relevância do seu protagonismo, né? Uma vez que a gente se une, que a gente compreende a legislação, que a gente compreende os procedimentos jurídicos, que a gente se compreende enquanto sujeitos ativos nesse processo, não apenas que fica sentado esperando o número na fila passar, mas que age, isso transforma uma realidade de uma cidade inteira, de um estado inteiro, né? De um país. E para quem está fora, Michelle, de todas essas discussões, de todo esse entendimento, para quem nunca passou por esse processo de adoção, há uma construção no imaginário de preconceito contra os pretendentes, de que os pretendentes não têm dificuldade para aceitar crianças mais velhas, né? Só que quando você traz e deixa bem claro o quanto esse processo é demorado, a gente está falando de crianças que encontram pais que nem nasceram, às vezes, ainda nem nasceram quando os pais já entraram no processo de cadastro para conseguir a adoção, né? Esse é um discurso que é defendido pelas nossas autoridades, propagado pelos meios de comunicação, né, de que o problema da adoção no Brasil é o perfil do pretendente, que só aceita meninas brancas de até 2 anos, bebês, e que não aceitam grupos de irmãos.
esse discurso é um discurso falacioso, não cola mais em ninguém, né? Não, a gente não cai mais nessa. E o que a gente precisa agora é entender, então, os problemas estruturais, né? A gente tem uma questão do perfil, de fazer uma conscientização para que as pessoas se abram para a possibilidade de um grupo de irmãos, de uma adoção interracial. Ok, temos. Mas o que a gente faz com marcas que não têm acesso ao sistema? O que a gente faz com marcas que não têm servidores para alimentar o sistema? Porque o sistema sozinho ele não se alimenta, né? O que a gente faz com marcas que a equipe técnica ela é insuficiente para o número de casos? Ou às vezes inexistente, né? Então, há um problema que ele é de âmbito estrutural, é da estrutura do nosso sistema judiciário, e que só será resolvido quando as nossas autoridades reconhecerem a falência desse sistema, reconhecerem muitas e muitas vezes a sua negligência, né? Assumirem a responsabilidade pelos seus atos, porque somente assim, enxergando os nossos erros, é que a gente consegue traçar um caminho para acertar, né? A nossa legislação é linda, é maravilhosa, ela precisa ser cumprida. Nosso problema nem é de lei, porque a lei da adoção ela é maravilhosa, mas ela precisa ser cumprida, né? Então, E aí descobri todos esses processos foi um durante choque. a adoção e decidi que eu vou chorar aqui, mas eu vou fazer alguma coisa. Aí você optou pela militância, né? Então você cantou em audiência pública, Foi. você plantou coração, você foi para a imprensa, você deu pito em promotor, em juiz, em várias autoridades, né? E aí você fez o que era possível e às vezes até impossível, né? Essa militância, ela te deu mais razão de ser e te fortaleceu a decisão da adoção e ela te acolheu nesse momento da espera? Foram o quê? 4 anos? Foram 9 meses para entrar na fila, porque tem uma fila da fila. Foram 9 meses para entrar na fila e mais quase 3 anos. Então, quase Quase, 4 foram anos, quase né? 4 Assim, anos. esperando os seus filhos chegarem. E E aí, como foi viver É. isso? A militância, ela me fortaleceu muito, me fez eu ter um sentimento de propósito. Eu acho que eu amo tanto os meus filhos, tanto. Olha só, meus filhos, eles são tão amados, que o amor que eu sentia por eles transbordou, foi além, sabe? Então, na época eu nem conhecia, não sabia quem eles eram, mas eu só sabia que aquilo não era justo e que eu não podia ficar quieta, eu não podia ficar parada vendo uma injustiça acontecer. No meu entendimento, o que eu precisava fazer na época era mostrar para os pretendentes que eles não eram culpados. Entende? Porque sabe aquela história de que uma mentira vai sendo contada tantas vezes que ela passa a ser acreditada como uma verdade? Essa ideia do nosso perfil, ninguém deveria ser punido por desejar um bebê. uhum, Ninguém deveria ser punido por desejar um bebê. Isso não deveria ser. Isso não deveria ser usado como argumento para machucar quem está tão fragilizado quanto a criança que está lá na outra ponte. Porque a pessoa, muitas vezes, ela vem de uma condição de sofrimento também. Então, você usar esse argumento de que o perfil é o motivo de você não conseguir ser mãe, você não conseguir ser pai, eu queria utilizar um adjetivo assim, é extremamente cruel, de quem está numa posição de poder. Que o pretendente ele está tão vulnerável, acreditando naquela conversa,
ele tem medo de lutar, dizer e ter uma retaliação, e aquilo se voltar contra ele. E isso é dito por quem está no poder, sabe? Então, ao mesmo tempo que me fortaleceu, que me mobilizou para a luta, também me adoeceu muito. Me adoeceu muito mesmo. E teve um momento que eu decidi o seguinte, eu já estava muito perto nos números, né? E eu disse, eu preciso guardar as minhas forças para quando os meus filhos chegarem, porque eu preciso estar bem para recebê-los. E foi quando eu parei. E vamos dizer assim, a gente passa o bastão para as outras pessoas, e as outras pessoas, e as outras pessoas. Porque também é preciso ter muita consciência disso, né? Porque você queria um bebê também, né, Michele? Então, assim, era como se você tivesse que estar o tempo todo se lembrando de que, não, peraí, eu também não tô errada. E eu sei que tem bebê chegando. E por que é que eu não posso cuidar desse bebê, né? Que precisa também de tanto carinho quanto uma criança de 7 anos, né? Então, assim, em algum momento isso chegou a falar assim, gente, não é pra mim, vamos desistir? Não? Não. No momento em que eu e o Cauê, a gente decidiu, não tinha mais volta. Na verdade, assim, o que a gente fez foi um silenciamento. A gente silenciou por um momento para poder construir a nossa casa para receber os meninos. Porque a gente já sabia que a gente queria grupo de irmãos. A gente não falou pra ninguém. Né? Inicialmente, eu realmente queria um bebê. Foi quando eu fui para Mossoró dar uma palestra. Lá eu conheci uma família que tinha adotado 3 crianças. E aí a gente ficou, cara, por que a gente vai entrar na fila de novo? A gente vai entrar na fila, vamos receber nosso filho, e aí a gente vai entrar de novo. Não faz sentido, vamos adotar um grupo de irmãos. Aí mudou o perfil. A gente morava... Não fala pra ninguém. Ninguém, não. Não, aí, na verdade, o que a gente fez foi o seguinte, a gente morava num apartamento de 53 metros quadrados. Aí eu falei com meu pai que ele tinha uma casa fechada. Eu falei, pai, eu e o Cauê, a gente foi lá, pai, a gente quer mudar nosso perfil para um grupo de irmãos. O senhor empresta essa casa pra gente criar nossos filhos? Aí meu pai, na hora, minha filha, vá. E a casa tava toda destruída. Tava fechada há muitos anos e a gente foi ajeitando, eu e o Cauê, de pouquinho em pouquinho. Um ano depois, a gente disse, é agora. A casa tá pronta para receber os meninos. E aí... Vai passando um filme, né, de tudo o que você viveu, Michele. E aí foi quando a gente mandou a mensagem, né? Disse, ó, a gente tá querendo mudar o nosso perfil. Aí é todo um procedimento. Faz um procedimento também. E você falou que em vários momentos um não era dado a vocês alegando o perfil, né? E aí, em determinado momento, você decide que quer mudar o perfil. Eu imagino. E isso é super possível, assim, tipo, a gente vai mudando de ideia, né? Com certeza. E aí as pessoas podem, não, mas eu posso fazer isso, às vezes mudando inclusive de condição. Porque às vezes você fala assim, não, porque ninguém vai adotar um grupo de 7 irmãos. Aí você, meu Deus, como é que eu vou com 7 irmãos, Pois é, né, gente? Então, tipo assim, os meninos comem. Sim. Você já viu o preço do arroz, o preço do feijão? E dentro desse processo de luta que você espera, né? Eu imagino que é muito doloroso quando chegam para os pretendentes opções que não estão dentro de um processo legal, né? Ai, eu recebi muitos. Conta pra gente, assim, como é você lidar com isso, qual é a frequência desse tipo de proposta de você tentar, vem adotar por fora da fila, assim, e assim, você já tá num momento totalmente fragilizado, recebendo vários nãos, e vem uma proposta dessa, é muito duro também dizer não a essa oportunidade, né? Muito duro. Pra gente foram
mais ou menos 8 propostas Nossa. por fora da fila. Na última, eu chorava copiosamente. Eu chorava assim. Nossa, foi horrível esse dia. A pessoa mandar a foto da criança para você ligar pelo promotor, eu vou fazer por fora da fila, eu vou. E ele dizer, não faça, não é o certo. E você optar pelo caminho correto. Que foi a nossa opção. Né? É a opção mais longa, é a opção mais demorada, é mais exaustivo, é mais doloroso, mas não seria Michelangelo, Davi e Vitória. Não seriam eles. Qual é o desafio de viver essa adoção tripla? Todo dia eu penso que eu vou ficar doida. Mas conta como foi a ligação, né? Assim, porque eu acho que é o momento que todo mundo fica esperando. Ai, vão me ligar. Ainda liga ou é o WhatsApp? Foi o WhatsApp. Foi o WhatsApp. Meu Deus do céu, era uma enxurrada de sentimentos, de ansiedade. Meu coração ficou a mil. E vamos fazer o quarto. E a gente era muito organizado, né? Porque a gente tinha juntado um dinheiro para comprar os móveis. E agora a gente não consegue juntar mais nenhum real. Não dá. Né? Aí a gente fez o quartinho deles. Aí vai um momento de você conhecer. E eu muito racional, né? Porque já tinha ido para o grupo de apoio, que é outra coisa que eu digo para os pretendentes. Vão para grupo de apoio. Primeiro dia que eu fui conhecer os meninos, eu já sabia que eles podiam me rejeitar. Porque eles são crianças, olhando para uma pessoa que eles nunca viram na vida. Você acha que ele vai olhar para você e vai dizer, quem é essa mulher, quem é esse homem? Então eu fui com o pensamento assim, não, eu vou para conversar com as cuidadoras, para saber qual é a rotina, o que eles comem, quais são os horários, né? Já fui toda... Ai, meu Deus. Nossa, quando a gente chegou lá, o Michelangelo catou a mão do Cauê, o Davi catou a minha mão, foram mostrar a casa pra gente. Aqui é a pia, aqui é a privada, aqui é o fogão, aqui é não sei o quê, aqui é não sei o quê. E foram mostrando a casa inteira pra gente. A Vitória não quis conversa, já botou a mão assim no rosto, se escondendo. E como eu já estava preparado para isso, eu respeitei o tempo dela. E aí fui. Hoje mesmo uma seguidora me perguntou, me dá uma dica, eu vou conhecer meu filho, eu levo presente, não levo? Não, eu não levei. Porque eu não queria que os meus filhos olhassem para mim e tivessem uma associação com coisas materiais. Na verdade, a gente parecia um parque ambulante, assim. O Cauê botava os meninos na cacunda, eu jogava para cima, era um no braço, era o outro no braço, outro na cacunda. E teve um momento que a gente estava tão cansado, estava tão morto, tão exausto, que a gente, meu Deus, isso aqui é impossível. Não dá pra gente viver só como se a gente fosse um parque de diversão, né? Foi quando a gente pensou, não, a gente tem que focar mesmo na rotina com os meninos. Então, a gente ia buscar na escola, a gente dava banho, dava comida, assim, a Vitória tinha 2 anos, o Davi tinha 3 e o Mickey tinha 4. Aí você pensa assim, 4 anos. Era um bebê. Eram 3 bebês. Davi usava fralda ainda, a Vitória usava fralda ainda. Né? Aí fazia tarefa de casa. E nisso foram 15 dias de vinculação. Eu não vi a hora deles irem para casa. Não vi a hora deles irem para casa. Meu Deus, como eu queria. E deixar eles lá e voltar para casa era a pior coisa do mundo. Era extremamente doloroso. Até que chegou o dia mesmo de... Vamos para casa. Nossa Senhora, meu Deus, quando eu disse que podia levar, ai meu Deus, não acredito. Aí fui fazer supermercado, fui arrumar a casa, fui lavar o carro, tanta coisa. Mas eu cometi um erro nesse dia, eu vou deixar essa dica pros outros pais. A gente foi buscar os meninos no final do dia. Eu, hoje,
levaria de manhã, que eles iam ter tempo para ir se acostumando com o ambiente até a hora de dormir, né? E Davi chorou e eu não sabia o que fazer, fiquei desesperada, liguei para a psicóloga do acolhimento. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço, ele não para de chorar. O primeiro dia é desesperador. De repente você se vê ali, pronto, tá aqui, meus filhos. Eu passei 4 anos na fila e eles estão aqui agora. O que eu faço? Meu Deus, eles estão aqui, o que eu faço? Desesperador. E o desespero acontece quando os filhos vêm também pela gestação biológica, né? Assim, eu já Sim. vi, minha irmã teve agora, e tem hora que ela é desesperada, morta de apaixonada pelo bebê. É algo E natural. Né? exausta do cansaço, assim. De toda forma, vai ter desespero, vai ter medo, vai ter muito amor, né? Assim. E, Michele, quando foi que você olhou e falou: eu tenho a mais absoluta certeza de que eu amo meus filhos? Porque muitas vezes não é naquele dia que você viu, né? Pode ser que seja depois, igual como também quando a criança nasce, pode você não olhar que amou, né? O primeiro dia, assim, que eu vi que eu amava o Michelangelo foi uma noite que ele acordou de madrugada. E as madrugadas, elas sempre foram muito difíceis para mim, porque o meu sono é muito precioso. Então, assim, eu nunca fui para uma farra na minha vida, porque dormir para mim era mais importante do que qualquer coisa. E o Michelangelo acordou de madrugada, chorando, e eu dei um pulo da cama, fui ver o que tinha acontecido e ele tinha feito xixi na cama. E ele estava muito envergonhado, né? E agora, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou dormir? Aí eu, calma, tá tudo bem. A mamãe vai botar um lençol limpinho pra você. Mas o meu lençol tá todo sujo. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E naquele dia eu entendi que eu amava meu filho, porque uma coisa que era muito cara pra mim, que era o meu sono, não tinha feito a menor diferença, sabe? Quando eu arrumei a cama e ele deitou e dormiu, ficou tudo bem, caramba, eu amo esse menino. O Davi foi no dia que a nossa cachorra mordeu ele. O Davi é aqueles meninos peralta, sabe, assim, que Acho que é mal de Davi, viu? sobe no telhado. E o Davi, ele pentelhou tanto a cachorra que a cachorra deu uma mordida nele. E pegou bem aqui na gengiva, né? Então é uma área muito vascularizada. Quando eu vi aquele menino cheio de sangue, eu fiquei desesperada. Eu senti uma coisa assim tão, né? E corri para pegar um pano e o Cauê correu para pegar o pano para estancar o sangue, levou ele no hospital e eu fiquei com os outros dois e eu fiquei, por que eu não fui? Por que eu não fui? Fiquei com aquele sentimento de culpa. Aí eu disse, caramba, eu amo o Davi. E a Vitória foi a primeira vez que eu botei ela no meu colo. A Vitória era nenenzinho, eu peguei ela assim no meu colo. Meu Deus, é minha filha. Eu acho que eu nunca amei tanto alguém. Michele, então, o processo pós-adoção também é algo cheio de obstáculos, né? Muito. No meu caso, eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre fui uma boa filha, comecei a trabalhar muito cedo. Então, uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que tenta fazer tudo de modo exemplar. E eu me vi uma péssima mãe, que se irritava, que botava a mão na cabeça, eu vou ficar doida, meu Deus, o que eu faço com esses meninos, meu Deus. Então, eu vivo constantemente entre a tristeza e a culpa, a raiva e a culpa, porque é difícil para mim aceitar que eu vou falhar, que eu vou fracassar com os meninos, que eu vou perder a paciência, que eu vou me irritar, que vai ter uma hora que eu vou precisar sair dali para descansar, porque já estou
exaurida, sabe? E eu acho que esse é um ponto que é muito estigmatizado e as pessoas ficam jogando para debaixo do tapete e não pedem ajuda e chega um momento que desistem e devolvem, sabe? E assim, a coisa que eu mais faço com os meus filhos é pedir desculpa. Filho, ó, mamãe vacilou disso aqui. Desculpa. E tem uma hora que é tão difícil que você já pediu desculpa tantas vezes. Lá vou eu de novo, sabe? Mas isso faz parte do processo de se relacionar com o outro. Porque eles não são os meus livros que eu leio e faço uma marcação de texto. Eles não são os meus alunos que eu termino a aula e vou embora. Não são. Invariavelmente você vai falhar com as pessoas que estão mais perto de você. E ou você aprende a pedir desculpa, ou você aprende a se afastar e descansar ao invés de desistir, ou realmente não. Isso vale para o casamento, isso vale para a maternidade, isso vale para o trabalho, isso vale para muitas coisas. Michele, tu falou dessa história de que muitas vezes as pessoas não pedem ajuda, não às vezes não se permitem nem reconhecer algumas falhas. Eu sempre acho que os pais, por adoção, eles levam esse estigma de que tem que ser perfeitos, assim. Porque você tem que você tem que se preparar para ser o pai que vai receber seu filho. Aí você tem que estar muito preparado para isso, porque vão te avaliar antes do menino chegar. Aí te avaliam quando o menino tá contigo. Depois eles vão lá te avaliar de novo para saber se é isso. E as pessoas vão ficar olhando para você para saber se deu tudo certo. E se você errar, vai dizer assim, vale, por que você foi lá pegar o menino? Você acha que esse peso dessa perfeição, ele de fato persegue os pretendentes, esses pais? E se isso acaba que faz com que aconteçam as desistências, porque no meio da dificuldade a pessoa vai dizer assim, não, eu devo estar muito errado nessa história. Sendo que todo mundo vai passar por algumas dificuldades, né? Eu acredito que esse ideal de perfeição, ele é até muito propagado também por essas redes sociais, muitas redes sociais, que as mães são perfeitas, elas são as mães zen, que não se irritam, que não sabe? E há realmente um peso muito grande. Eu lembro quando a psicóloga, que você falou, né? A psicóloga do fórum e tal. Nossa, quando a psicóloga do fórum mandava mensagem pra mim, meu coração faltava sair pela boca. Ai, meu Deus, essa mulher vai querer tirar meus filhos de mim. Ai, meu Jesus amado. E eu já ficava nervosa. E, Cauê, pelo amor de Deus. Né? E nem era, ela estava querendo me ajudar, mas eu tinha tanto medo de perder meus filhos, que eu ficava assustada, né? E eu acho que o que acontece é isso, as pessoas, elas se assustam, né? Tem aquele baque, tem também aquela idealização, né? Olha como é que eu imaginava o meu bebê. Ele estava sempre deitado no berço, dormindo, né? E na vida real não é assim. Os meninos gritam, brigam com o outro, arremessam as coisas, bagunçam a casa. Minha casa era toda arrumada. Agora minha casa é um caos, virada de cabeça para baixo, com brinquedo por toda parte. Eu tentando arrumar. Até que um dia, sabe, aconteceu uma coisa interessante. Eles estavam silenciosos e eu achei estranho aquilo ali, porque geralmente eles sempre estão fazendo zoada. E quando eu olhei, eles estavam no quarto de brinquedos, ajeitando, arrumando os brinquedos, mas não era arrumando de qualquer forma. Eles estavam arrumando do jeito que eu ensinei, sabe, nas caixas organizadoras. Tudo por categoria. Olha, eu fiquei muito impressionada. Eu tô criando gente educada e organizada. Né? Então, assim, tem esse medo, esse receio.
E eu acho que a gente precisava falar mais sobre isso. Oi, meu nome é Michele, só por hoje. Não gritei com meu filho, só por hoje eu não fui desrespeitosa. Né? E aí a gente vai mostrando para esses outros pretendentes que vai errar mesmo, mas calma, respira, descansa um pouco. Tenta ver com alguma rede de apoio para ficar uma tarde, para você assistir um cinema, sabe? A gente não deixa de ter uma subjetividade, de ser um indivíduo, porque a gente se tornou mãe ou pai. Não, sabe? Às vezes a gente precisa ir para aquela padaria e comer aquele pedaço de bolo sem ninguém falando, sabe? Eu acho que desistiriam menos. Você falou, Michele, que a rede de apoio, você tem mostrado em vários momentos aqui na conversa, que se mantém uma rede de apoio com outros pretendentes, com outros pais e mães que também passaram por processos semelhantes, é sempre algo muito forte e ajuda bastante em todo esse processo, né? Quando você decide usar suas redes sociais para falar isso também, para falar mais sobre a adoção, para estar comentando e ganhando seguidores que estão interessados em te ouvir, para você ajudá-los a seguir o processo de uma forma um pouco mais tranquila, é dentro desse objetivo de também ajudar todo mundo? Sem dúvida. Na época, o nosso Instagram era o Caminhos da Adoção. Ele surgiu de um dia que eu fui numa mercearia e o dono da mercearia fez uma fala bem preconceituosa, sabe? E eu saí de lá. Eu vou fazer um Instagram que eu vou ensinar para todo mundo que a adoção não é assim. Olha só qual era a minha ideia. Ó. Olha só qual era a minha ideia. Eu vou conseguir 50 mil seguidores, vou pro programa da Fátima Bernardes, eu vou falar para todo mundo que não é assim. Muito bom. Isso eu não consegui. E aí eu comecei a falar sobre o processo, sobre a militância. Então era uma forma de conscientização mesmo. Até chegar o momento que os meninos vieram, né? E aí eu mudei para a família Páscoa. Porque tem uma outra coisa que a gente precisa dizer também. É que assim, ó, os meus filhos, eles foram adotados, certo? Eu não quero que eles carreguem nenhum estigma. Não quero que eles carreguem nenhum estigma. Então, agora é um outro momento, agora é uma outra fase. E aí no Família Páscoa eu falo sobre o desenvolvimento infantil, sobre as atividades que eu faço com eles, e até dei uma pausa durante alguns dias porque percebi que eles estavam um pouco incomodados, não estavam gostando muito de serem filmados, e eu respeitei, né? Então, não quer, ok. E então é nesse sentido. Mas aí vem muitas mães, inclusive hoje eu tive um papo bem legal com uma mãe que estava passando por todas essas dificuldades. Eu falei, olha, respira, calma, vai dar tudo certo, tenta descansar, né? E eu acho que por eu falar assim, ai, tô cansada, às vezes eu vou lá dar umas reclamadas, né, da minha maternidade, e isso acaba dando assim, vontade nas outras mães de partilharem comigo que também se sentem dessa maneira. Porque tem aqueles perfis que são muito Perfeitos, né? perfeitos. As mães acordam de cílio, eu acordo, né? E como é que tá sendo esse momento dos meninos, assim? Os meninos já estão completamente integrados. Eu acho que é ainda mais difícil numa situação como a tua, porque assim, você vai, às vezes, focar numa criança que vai estar tendo que aprender tanta coisa, né? Eu lembro muito do Lucineu de uma vez que ele foi dizer que adotou o filho dele com 7 anos. E aí o Messias chegou em casa e as pessoas queriam que ele ensinasse o Messias a comer de talher. E aí ele diz, o pessoal, ensinar a comer de talher, sendo que o Messias não sabia o que era um tio. Óbvio, nunca existiu para um Messias a figura de um tio. O que é um tio? E aí ele percebeu que, na verdade, muito mais importante que ele ensinar um talher era ele ensinar a família, né?
Então, assim, você vai tendo em cada criança, assim, uma necessidade que você vai precisar ver, né? E os tempos também são muito diferentes. Por mais que eles todos sejam pertinho, né? Uma escadinha aí. Uma escadinha. Mas assim, cada um é um indivíduo, né? E são diferentes e tem necessidades diferentes. Como é que foi pra ti, assim, esse desafio aí dos três? Quase gêmeos, né? Assim, tudo É. pertinho. Primeiro eu quero dizer para os pitaqueiros de plantão, gente, não sejam essa pessoa. Ai, meu Deus, olha, quando os meninos chegaram, eu tinha tantos medos, eu tinha tanta. Você imagina, tinha gato, tinha cachorro lá em casa, tinha escada. Eu passava o tempo inteiro tangendo meus filhos, com medo que eles caíssem, com medo que se machucassem. Aí depois não, depois eu. Vai, menino, do chão não passa. Né? Eles são crianças muito desenroladas, meus filhos. Então, assim, tem essas pessoas que dão pitaco. Gente, por favor, não seja essa pessoa. A menos que a mãe e o pai, o cuidador, pedir a sua opinião, do mais, não dê a sua opinião. Sim, aí qual era a pergunta mesmo? Era dos desafios, assim, de você conseguir fazer essa adaptação com três, né? Assim, em fases, tempos e necessidades diferentes, assim. Eu acho que a dificuldade mesmo era porque exigia um esforço físico muito grande, Uhum. né? Então, dar banho, trocar a fralda, vestir a roupa, tudo isso exigia um esforço físico muito, muito grande. E eu me sentia assim, era um cansaço era inexplicável, o cansaço que eu sentia. Aí logo depois a gente contratou uma secretária, já deu uma aliviada porque ela passou a cuidar das demandas da casa e eu e o Cauê só Dos cuidando meninos, dos né? meninos. E como foi na época da pandemia, eu era professora universitária, eu dava aula na URCA e eu dava aula à distância. E o Cauê tem um estúdio de ilustração que é na nossa casa. Então a gente conseguia perfeitamente fazer as coisas. Às vezes a gente conseguia até dormir, Olha que ótimo. Que luxo. né? Mas veio uma fase muito, muito difícil, que foi quando o Davi ele chegou com muitos problemas do desenvolvimento, né? Então ele não falava, ele tinha um comprometimento motor, ele tinha dificuldade de pegar no lápis, por exemplo. E ele era uma criança que a gente tinha suspeita se ele tinha TDAH ou não. Então ele fazia fono, ele fazia físio, ele ia para psicóloga, né? E quando as aulas voltaram presencial, eu tive que pedir exoneração do meu cargo para eu não conseguir permanecer à distância para poder permanecer cuidando do Davi, né? O Davi é uma criança que tem um temperamento muito da raiva, então e não adiantava, tinha que ser eu, porque a demanda que ele necessitava era minha, Uhum. né? Então, quando eu saí da universidade, esse foi, acho que o momento mais difícil das nossas vidas assim em família, porque a gente teve uma quebra financeira muito grande e aí as pessoas, né? Por que você não adota 7 irmãos? Porque é caro, é muito caro ter filho. Porque quando um adoece, os 3 adoecem e remédio para 3 é caro, roupa para 3 é caro, um passeio, se eu for tomar um sorvete com os meninos é caro, porque vai ser vezes 5, né? Então a nossa família é uma família que é cara. E teve esse baque. Eu tive uma depressão muito forte, porque eu me realizava muito profissionalmente. Eu vejo que tem muitas mulheres que abrem mão dos seus trabalhos para cuidar dos seus filhos. O conselho que eu dou é tente conseguir um equilíbrio, né?
No meu caso, eu fui expulsa do mercado de trabalho, desse mercado de um horário rígido, de 8 horas de trabalho. Ele não funciona para mim. Porque a minha família, ela exige que eu tenha muita flexibilidade para ir numa reunião da escola, para levar no médico, para levar para terapia, né? Então, exige que eu tenha uma disponibilidade de horário. Eu e o Cauê, né? Eu falo eu porque sou eu que estou aqui, mas ele também. Inclusive, ele está agora com os meninos para eu estar aqui. Certo? Então, é isso. Eu tive uma depressão muito forte, foi muito difícil. E no paralelo àquele momento, o Davi teve uma regressão. Ele fazia cocô na calça todos os dias, foram mais ou menos uns 30 dias, assim, e eu já não aguentava mais. A minha casa toda era o cheiro forte do cocô. E para quem não sabe, a regressão na adoção é uma das melhores coisas que pode acontecer. Porque é o momento em que a criança, ela se sente segura para viver coisas que ela deveria ter vivido com o cuidador, né? E não viveu. Isso pode ser... Uma das minhas outras crianças, ela chora, ela faz ué, ué. Então, ela traz esse choro bem de bebezinho, né? Então, se o seu filho ele tá tendo uma regressão, ampare, acolha, porque ele está se sentindo seguro. Os meninos, eles eram extremamente corajosos, agora eles estão sentindo medo. O Davi está sentindo tristeza. Ele chora. Ele faz um biquinho assim, né? Mas num contexto que você vive, em que você não tem condições de manifestar as suas emoções, que você tem que ser forte, que você tem que ir para a luta, né? Quando você está na sua família e você vê ali um ambiente seguro, você é livre para chorar. Tô triste, mamãe, né? O Mickey agora, por exemplo, está todo corajoso, reivindicando as coisas. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E antes ele tinha muito medo questionar, de se colocar, né? A Vitória, então, uma menina mais nova, com 2 irmãos homens mais velhos. Minha filha, se defenda. Bora. Não deixe seus irmãos lhe bater, não. Vamos lá, vamos. E agora, minha filha, ela bota moral neles, se duvidar, bota os 2 no chinelo. Né? Então, foram esses os desafios, assim, que a gente experimentou, né? Michele, a gente tá bem perto de terminar o episódio, mas antes eu queria muito que você deixasse uma mensagem, assim, do que tu espera e sonha para crianças que hoje estão nesses espaços de acolhimento, esperando um pai e uma mãe os adotarem. O que eu desejo é que cada um deles possa viver a mesma coisa que os meus filhos estão vivendo. Que eles possam ter uma família, que eles possam ter a oportunidade e o direito à convivência familiar, à convivência social garantida, é um direito deles, né? É isso que eu desejo. É tão básico, né? Como comer, como tantas coisas, e é negado a tantas crianças, né? Michele, muito obrigado por tu ter aceitado o convite, ter aberto o coração aqui, aberto todas essas histórias, porque eu acho que muitas pessoas que estão vendo se identificam com o que tu viveu e eu aposto que muitas lições você deixa pra muita gente, assim. Puxão de orelha também, né? Exatamente. Para as instituições, para o judiciário, para todo mundo que de alguma forma ou fecha os olhos ou coloca suas mordaças, né?
porque a ausência de ação diz muita coisa também, né? E a mensagem que eu deixo pra você é que você siga fazendo seu trabalho nas redes sociais, Obrigada. porque é claro como a sua voz precisa ser ouvida, assim, de tudo o que você está falando, de tudo que você está alertando, de tudo que você está ensinando e de todas as experiências que você viveu. E quem não se emocionou nesse episódio, quem não chorou, só pode ter afta na alma, porque aqui Não tem nem coração, né? não tem coração, tem um afta na alma, assim, porque tudo que você contou aqui me deixou às vezes assim envolvido. A Karen aí deixou, né? Me deixou muito envolvido mesmo. E eu espero que a audiência também tenha sentido o mesmo que nós sentimos aqui durante essa nossa conversa. Eu fico aí muito emocionada porque eu lembro muito, assim, da Michelle na Câmara dos Vereadores cantando Foguete, esperando o filho e sentindo essa saudade do que ela ainda ia receber, né? Ainda ia chegar essas crianças, mas a saudade era muito grande. E eu vejo assim, como você tocou em tantas pessoas, você viu tantas famílias se formando enquanto você esperava a sua, né? Mas já estava lá, né? Então, que bom que vocês se encontraram, que bom que vocês se permitiram e que bom que vocês se amam muito hoje. Muito feliz mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Muito lindo estar aqui, relembrar, assim, passar um filme na minha cabeça. E eu só tenho que agradecer e dizer, Michelangelo, Davi, Vitória, mamãe ama vocês. Perfeito. Obrigado, Michelle. Vocês que nos acompanharam já sabem, toda quinta um episódio novo. Segue lá a Família Páscoa, tá? Pra conhecer mais da história. Os meninos são E Ave lindos. Maria. E eu ouvi tudo. Isso aqui, ó, é só um pouquinho do que tudo que a Michelle tem a contribuir em todo esse debate, em toda essa discussão. Tem muita coisa lá que ela tá falando e mostrando uma vida real, como a Verdade. gente costuma trazer aqui, né? No Que Nem Tu, a gente Uma acaba família que nem a tua. exatamente. Perfeito. A gente sempre traz nordestinos que nem tu, agora a gente trouxe uma família que nem a tua, né? Brigadão. Já sabe, toda quinta um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube, na tela da TV Diário. Não esquece de deixar o like, não esquece de apertar o botão seguir lá no YouTube, avalia lá a estrelinha e comenta, viu? Comenta, porque a gente gosta de ler os comentários. Abraço, gente. Beijão. Até quinta. Beijo. Valeu.